Então, meu coração acelerou. Uhum, Eu fui até ele, peguei na mão dele, pegou na minha mão, falou em uhum, português comigo. Os amigos dele, muito, muito, muita gente boa. E a gente foi caminhando. aham, E também, nas nossas conversas, antes de eu viajar, ele me disse que levava uma vida triste e infeliz. Era isso que ele dizia para mim, só bebendo, só brigando, com muita raiva. E depois que ele me conheceu, ele disse que eu mudei, ele não bebe mais, não tem, eu não vejo mais, ele não liga mais para mim, bêbado, que ele no início uhum, ele ligava e depois ele não ligou mais. uhum, Sempre é sóbrio, sempre é feliz, sempre é sorrindo. O Instagram dele, eu sempre via as fotos dele e era sincero, agora todas as fotos dele é sorrindo, é como se ele estivesse muito feliz. Ele uhum. me diz que eu faço ele muito feliz. Ah, Então, a gente pegou a estrada, né, pra Jaipu. Eu tinha 7 dias. Eu comprei. A gente se arrependeu muito, porque ele disse que era para eu ter passado 1 mês ou 2. uhum, A gente não tinha noção de quanto a gente ia sentir falta um do outro. uhum, E a gente foi para um hotel, uhum. né? Aí todo mundo me olhava, todo mundo pedia para tirar foto. É, isso Eu, acontece todo porque mundo, todo mundo. eu tinha essa experiência também quando eu estava, eu fiz um trabalho de guia também, que você sabia. Então, eu fui com uma brasileira no Agra. Então, quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Muitas pessoas chegou, então está dizendo que eu quero tirar foto com ela. Então, para ela é uma coisa estranha, que, nossa, eu estou muito famoso na Índia, Sumit, que a pessoa queria tirar comigo. Eu falei que, olha, amiga, eu vou explicar você depois. Então, agora, se você querer tirar, você pode tirar, mas depois não dá problema para você, porque algumas vezes o que eles vão fazer? Tira foto, colocar no Facebook, Instagram, vai dizer, ah, ela é minha namorada, então assim também. Então isso acontece. Então por isso eu estou alertando garotas que quando você faz isso, então pensa 2, 3 vezes antes de tirar foto, que não dá problema para você. Então isso é muito normal que a pessoa pedir você se você tem cor branco, então a pessoa vai pedir você para tirar foto, então essas coisas, então não fica muito nervosa também, então você pode dizer, não, eu não quero, então eles não vão ficar atrás de você, que você tem que tirar comigo, não. Eles, se você vai dizer, não, por favor, então fala em hindi para eles, que eu sou indiana, então eles não vão ficar, eles vão dizer, tá bom, então tudo bem, então Entendi. pode dizer, acho que temos que contar a história rapidinho, 30 minutos já foi. É, Sério? Sim, sério? então eu vou É. continuar. É porque Uhum, é muita coisa, mas eu vou tentar resumir. Então a gente uhum, foi para um hotel, uhum, ficamos a tarde, tarde e noite. Na noite ele me levou para um uhum, local que ele sempre se encontra com os amigos. Os amigos deles me receberam muito bem, foram muito legais, gente, um uhum, amor. Amei todos eles, os amigos dele. Então, no outro dia, porque a mãe dele já tinha. Ele tinha me apresentado para a família dele um dia antes de eu viajar, né? Ele tinha me uhum, apresentado um vídeo chamada, a família dele queria me receber. A uhum, mãe dele disse que eu ia para um hotel, e ela disse que não, que tinha eu como uma filha, eu ia para casa dela, né? uhum, E eu fui para casa deles no dia seguinte. uhum. Quando eu cheguei, eu fui pegar na mão dela e Aham. ele disse para mim tocar o pé dela, tocar o Isso pé. é uma. Dizer tudo E na mesma hora tem eu que puxei fazer. minha mão, né, com vergonha e toquei o pé, porque eu não sabia. Aí Lógico. ela me tratou muito bem, me abraçou e a gente ficou lá, né, Uhum, na casa dele até o penúltimo dia. No penúltimo dia foi que a gente voltou para outro hotel. uhum, Mas enquanto eu estive na casa dela, eu não me lembro bem a sequência, mas eu vou dizer. Eh, Eles tiraram um dia, me vestiram de roupa
indiana tradicional, perguntaram se eu queria, eu disse que sim. Colocaram as joias da irmã dele de ouro em mim, me maquiaram, pintaram os meus braços, né? É muito lindo. E assim, eu sabia que ele ia me apresentar para a família dele como amigo. Eu sabia disso, né? Porque não indianos estão assim, que você chegou, então ele vai dizer para a família, ela é minha namorada. Não, primeiro início ele vai apresentar. Então, a família deve ser gostar de você, porque não é decisão só dele, é decisão da família também. Então, ele vai apresentar você no jeito que é bonitinho, que é uma indiana, que sabia muitas coisas da Índia, usar roupa da Índia. Então, ele vai querer apresentar assim. Então, o Mai também vai gostar que você está fazendo alguma coisa tradicional. Então, eles vão pensar, que bonitinho, que ela está quase que uma indiana, entendeu? Então, sim, pode dizer. E a mãe dele, quando me vestiu, ficou me chamando de Maharani. Eu fui perguntar a ele o que era Maharani. E ele me disse que era princesa. Princesa, né? Foi o que ele me disse. Então, é porque é muito detalhe, eu estou tentando lembrar de tudo. Então, ele me apresentou como amiga. E teve alguma coisa que eu me chateei com ele, coisa besta. E ele disse, eu vou dizer lá embaixo que você é minha namorada, que você não é minha amiga. Eu não faz isso. Não faz isso, porque eles vão me expulsar da sua casa. Ele disse, eu vou dizer, você não vai dizer. Tá bom, né? Então, teve um dia que ele me levou para a floresta, onde ele sempre me mostrava antes, em vídeo, que ele se divertia com os amigos. Iam para lá, tem um senhor lá que é um senhor, ele me disse que é um senhor que você tem respeito por ele. E tem vários deuses lá por perto, né? Esculturas de deuses. E lá se reuniu todos os amigos dele, comigo, um monte, eu acho que tinha uns 6 rapazes com ele e comigo. Eu tenho vídeos que eles fizeram. E fizeram um cari, um monte de comida gostosa, que eu amei a comida da Índia, porque tem pimenta, eu gosto de pimenta. E aí a gente, foi muito legal, foi muito divertido. Ficaram me bajulando. Mas por que você já terminou com ele agora? Não. Não? Ainda está continuando? Eu continuo com ele. Muito legal, então. Eu não sabia, porque você não contou ainda, não sabia essa história, então nós estamos fazendo live, então tudo é verdade que você está contando, então, muito legal. Então, o que você tem plano de casar com ele? Pois é, ele sempre me disse desde o início que não poderia casar comigo, por causa que a religião dele não permitiria. Foi isso que ele me disse. Acho que ele é verdadeiro, então. Se ele está no início, desde o início, se ele está falando essa coisa, então ele sabia a cultura da Índia, ele sabia a idade de França, então acho que é bem verdadeiro. Ele disse que a religião dele não permitiria e que ele disse que se a mãe dele aceitasse, isso. Ele não se importaria se a religião não aceitasse. Para ele o importante é a mãe. Ele disse que se a mãe dele aceitasse, ele casaria comigo. Mas ele disse que está muito infeliz, porque assim, depois que eu voltei da Índia, a história é muito grande. Quando eu vim embora, a mãe dele chorou, disse que sentia como se um membro da família tivesse ido embora. E ele disse que por mais que a mãe dele quisesse aceitar, ela não podia por causa da religião, certo? E a mãe dele, quando eu voltei para o Brasil, ficou ligando para mim, tentando falar comigo, que ela só fala rindo. Ela pergunta por mim, os irmãos dele também. Eu fiquei amiga na rede social de todos os amigos dele, dos irmãos dele. Ele diz que todas as pessoas que ele gosta, sabe? Que ele me ama.
Uhum. e que mas que ele a mãe dele, quando ele falou para a mãe dele que queria casar comigo, a mãe dele e os irmãos ficaram tipo que bravos, porque é como se não pode, né? É proibido, Hum, entende? Então a gente vive assim, porque ele quer, né? Ele diz que quer ficar comigo, eu uhum, também, mas que a uhum. religião Entendi. não. É verdade. Então, o que você decidiu agora? Como que vai, qual é o seu plano? Como que você falou que você vai viajar no próximo ano? Então, como que você vai casar? Você vai falar com a mãe dele ou como que é? Eu não sei como vai ser o futuro. Eu não quero dizer adeus a ele. Eu Uhum. quero nem que a gente nunca se case, mas ele sempre foi verdadeiro comigo. Isso Isso é aí eu muito só tenho a bom. agradecer a ele, É muito bom entende? coisa que eu Ele não fico me super enganou. feliz que eu recebi uma história, primeira história, acho que assim estou contando, porque até agora que eu estou recebendo história no Instagram, então agora eu fico muito feliz que indiano não é tudo mentiroso. Ele falou verdade você no início, então falou toda coisa você chegou até aqui na Índia, então queria encontrar de novamente. Então eu vou dizer você agora você está falando não pode ser vai machucar também você que agora se ele vai casar com o futuro no outra indiana então acho que se ele é verdadeiro assim com você então ele vai ficar verdadeiro com outra garota também então pode ser que ele não vai conversar com você ele vai bloquear você porque ele não quer criar problema que vai dar problema para com outra porque mulher ciúme naquele se ela vai saber que no Brasil olha é muito normal que você terminou você continua só conversando com seu ex-namorado, ex-marido. Você está conversando com um amigo. Mas na Índia, não assim. Você uma vez terminou? Não. Não você não pode conversar. Entendeu? Então, Entendo. pode ser no futuro que assim ele conseguiu casar com você, eu vou ficar muito feliz